Olá, professores! Estamos de volta com a nossa série, o Destrinchar da Teoria à Prática. Olha que bacana! Estamos iniciando o nosso ano letivo 2025 e é uma honra estar junto com você e compartilhando uma proposta pedagógica lúdica, interativa e inclusiva para o ano de 2025. Estou com a turma de terceiro ano e muita coisa bacana eu trago hoje para compartilhar com você. Vem comigo para mais uma série, o Destrinchar da Teoria à Prática. Então, para esse ano letivo, eu já estou com o meu planejamento legal prontinho e quero compartilhar com vocês quais são as propostas de atividades e as teorias que vão ser desenvolvidas na minha sala mais um ano letivo. Conto com você. Vem comigo que eu tenho uma proposta de atividades com jogos interativos dentro de uma proposta interdisciplinar. Lembrando, não podemos esquecer que todo esse trabalho ele surge a partir de um bom planejamento e dessa proposta partindo de uma teoria. E continuo defendendo a teoria de David Alzheimer, legal? Porque essa teoria é muito importante e ela acontece mesmo na prática. Também vou trazer a teoria de Freinet, que ele trata sobre os ateliês de aprendizagem. E eu tenho uma proposta bacana para iniciar essa semana. Planejei um semanário todo interdisciplinar, com jogos pedagógicos, dentro dessa teoria de David Alzheimer, dentro da teoria de Freinet, quando ele fala dos ateliês, eu trago as rotações por estação, e dentro da proposta também do grande construcionista, né, o Paper. E ele fala do construir, que é o mão na massa da teoria da construção, a partir da criação e do desenvolvimento e da valorização do conhecimento prévio que os nossos alunos já chegam. Eu estou com o terceiro, mas esse aluno já tem uma construção do primeiro e do segundo, que precisa ser reconhecida, valorizada e também ser aproveitado todo esse desenvolvimento e trabalhado na sala. Já começa o momento, a primeira semana, eu já começo a fazer as atividades, todas interativas, tá? Inclusiva, equitativa para um processo de uma avaliação diagnóstica. Sim, eu já começo a fazer esse momento das avaliações diagnósticas com o processo do lúdico, do interativo, tá? Da construção do eu e do outro nos jogos e nas atividades. E eu vou te mostrar como fazer isso na prática. Então, primeiro momento, já comecei com a organização da sala de aula. Isso mesmo. Eu já tive a preocupação de fazer uma associação cognitiva com a organização da minha sala de aula e no destrinchar da teoria eu vou te apresentar como ficou a proposta da organização da minha sala de aula para o ano letivo e especial para esse semanário de acolhimento. Então, já defini o meu planejamento com as teorias, tá? O Simon Piper, ele trata muito bem dessa proposta de construir junto com o aluno e eu já deixei assim, as atividades todas direcionadas. Então, já sabemos das teorias, já fizemos o planejamento dentro da base do referencial curricular, das matrizes de referência para o meu terceiro ano ou para os anos da alfabetização, porque essas atividades que eu estou trazendo hoje como proposta desse planejamento, ele contempla o ensino fundamental da educação infantil ao 5º ano.
a partir da complexidade que você, professor, vai direcionando a partir dos seus objetivos e das suas habilidades. Então, a associação cognitiva, ela vai partir dessa proposta de desafios. E quais são as habilidades? Eu quero, nessa semana, trabalhar as habilidades socioemocionais. Sim, eu quero trazer as habilidades socioemocionais para trabalhar com as nossas crianças a partir da interação e os jogos pedagógicos interdisciplinar. Então, eu peguei aqui algumas habilidades que eu vou compartilhar com você. Essas habilidades socioemocionais, ela vem a partir da leitura, das rodas de leitura, do momento da roda do conto. E eu tenho algumas habilidades selecionadas, direcionadas, intencionais com essa finalidade. Respaldada na teorias, na proposta de Thelma Pantano, tá? Thelma Pantano é uma grande escritora, e o Alisson Morrone e a Lívia de Castro, que eles trazem uma proposta de leitura, de rodas de leitura, de habilidades literárias, dentro de uma proposta socioemocional. E veja como o meu planejamento, ele está todo estruturado e orientado nas teorias que são bacanas, e eu quero compartilhar com você. Esse livro que trata das habilidades socioemocionais com a Thelma Pantano e o Alisson Morrone e a Lívia de Castro é da editora Moderna. Uma obra bacana que ele traz assim, como fazer esse momento da literatura, esses momentos literários na sala de aula. Vamos lá, eu já escolhi aqui quais são as habilidades de foco semanais. Eu tenho sempre uma proposta de trabalhar com habilidades semanais. E dentro dessa proposta, eu trago as habilidades socioemocionais, porque essa semana é a semana da avaliação diagnóstica interdisciplinar, com foco nas habilidades socioemocionais. O eu e o outro, como que nós nos comportamos. Como é essa relação de grupo, de cooperação, de coletividade. E os jogos facilitam essa proposta. Eu vou te mostrar as estações, tá? É uma rotação por estação de jogos, todos eles sensoriais, com foco nas habilidades, nas competências socioemocionais, interdisciplinar com os conhecimentos do letramento e da alfabetização. Legal? Então, agora que a gente já conhece, a gente vai um pouquinho falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre a nossa base, isso mesmo, a BNCC. Então, eu tenho aqui, tá, um material que eu coloquei no meu planejamento que diz a Base Nacional BNCC, a OCDE de 2015, ela estabelece a necessidade de desenvolver algumas habilidades essenciais, entre as quais a gente vai trabalhar a autoconsciência, a autogestão, a consciência social dessa relação do eu com o outro, do convívio, da interação, da cooperação, tá? E dessa relação de grupo. Habilidades de relacionamentos é fundamental para se fazer nesses primeiros momentos de acolhimento da turma. E esse relacionamento, essas habilidades de relacionamento, nós vamos tratar de tomadas de decisões e de responsabilidade individual, coletivo com o outro. Então, o planejamento está maravilhoso. Por isso, esse momento de compartilhar com você. Então, dentro desses momentos, dessas atividades, eu não vou me estender bastante, porque você já sabe que nós vamos trabalhar as habilidades socioemocionais com as nossas crianças o ano inteiro,
Sim, porque vamos falar de resiliência, vamos falar do controle motor, que é esse corpo que me posiciona, esse corpo que me move, esse corpo que fala, tá? Comigo e com o outro. Vamos falar da coordenação motora, que esse corpo também executa. Vamos falar de concentração e de foco no processo de aprendizagem. Legal? Então, agora que a gente já está com esse momento, eu vou trazer para vocês, dentro dessa autogestão, que eu vou trabalhar com os jogos e com a interação da leitura, da escuta, da escrita e da produção, e da resolução de problemas e desafios. É o letramento matemático. Como fazer isso? Você vai ver como eu vou organizar desde a organização da decoração da sala, com a intencionalidade da aprendizagem pedagógica, a proposta do planejamento com o semanário de acolhimento e divisão para avaliar, fazer essa avaliação diagnóstica, e também nós vamos trabalhar com essa autogestão, dessa determinação, dessa criança, trabalhar nessa criança, nesse estudante, a determinação, a organização, o foco, a persistência e a responsabilidade com o seu fazer pedagógico. Esse compromisso. Nesse momento, as atividades elas vão estar direcionadas com foco na resolução de problemas, com essas habilidades, com o objetivo do aluno pensar, propor, discutir com o grupo possíveis soluções para a resolução dos seus problemas, que está lá no desafio das atividades, construindo soluções. E nesse construir de soluções, eles vão ser capazes de criar estratégia para resoluções de problema, como diz os nossos teóricos. Por isso, trazer no seu plano, na sua proposta de ano letivo, quais teorias você pretende e você conhece e você domina e você vai trabalhar nesse ano letivo com as suas turmas, tá? Então, trazer esse olhar dessa teoria, quem são esses teóricos que defendem essa proposta, que você acredita, que você vai fazer junto com o seu aluno e vai ter um resultado, é a prova das evidências durante o seu processo de ensino e de aprendizagem, porque eles têm que estar juntos, a aprendizagem e o ensino. Então, nós vamos construir essas estratégias e os alunos vão trabalhar na prática, como diz a teoria, tá? Que a gente fala do Piper. O Piper, ele diz que é colocar esse aluno o mão na massa, no construir, no fazer junto. E os jogos traz toda essa proposta. Vem comigo, que agora eu vou te apresentar cada jogo, cada atividade. Bacana? Como vai ser, quais são as habilidades que eu contemplei no meu plano, que elas saem da base da BNCC, do referencial curricular da minha rede, da minha escola, do meu município, que a gente já tem ele prontinho para fazer um trabalho, das diretrizes e da matriz curricular de ensino, com foco nesse olhar das habilidades para trabalhar com o SAEB, para trabalhar com as avaliações internas, formativa, somativa, tá? Diagnóstica e as avaliações externas, porque nosso aluno precisa passar por todo esse processo. Então, eu começo com a roda de conto. Isso, nós vamos ter momentos de roda de leitura e momentos de rodas de conto. Eu vou começar o meu momento desse ano com uma roda de conto. Nessa roda de conto eu tenho a dinâmica do novelo, tá? Que é uma dinâmica do acolhimento e da apresentação do aluno. Então, aquela dinâmica de formar a teia, uma construção de teia. E como conto eu escolhi A Moça Tecelã,
da escritora, né? Eu trago aqui na primeira leitura essa atividade que é uma obra de Marina Colasanti, A Moça Tecelã, que eu vou contar essa história e eles vão entender como que ela vai tecer o tapete e os sonhos. Por isso, as habilidades socioemocionais, a resiliência, a concentração, trabalhar o autocontrole, as emoções. E dentro dessa proposta, dessa roda de conto, eu vou trazer esse conto que se chama A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. E dentro dessa proposta eu faço uma dinâmica de uma construção de teia com a apresentação e o rolo de lã ou de linha. Você já conhece, mas se você não conhecer, você vai ver na prática na minha sala de aula. Legal? Aí a partir daí a gente vai ter um jogo, que é uma caixa, que é o jogo das emoções. Mas vem comigo que eu vou te mostrar como está montado. Eu montei aqui na minha casa, mas você vai ver isso lá na prática com a rotação por estação. Vamos comigo? Que você vai ver como fazer na prática.